fala que ontem eu consegui fazer meia hora de encontro vocálico e esqueci de fazer encontro consonantal. Então aí hoje a minha missão é falar de encontro consonantal, dígrafo, sílaba e divisão silábica. Puta merda, hein? Vamos lá. O que faltou de ontem? Depois do encontro vocálico, a gente fala de encontro consonantal. O encontro consonantal é uma coisa besta pra caralho. O que é encontro consonantal? É literalmente o encontro de fonemas consonantais em uma mesma palavra, seja na mesma sílaba ou não. Em outras palavras, o encontro consonantal é o encontro de consoantes. Mas não interessa se elas estão na mesma sílaba ou não. É só um encontro de consoantes, cara. São os fonemas consonantais. E elas se dividem aí em 3 tipos, né? O perfeito, que é quando estão na mesma sílaba, que geralmente quando ele ocorre, a segunda sílaba é R ou L. Você vai ver prato. Aqui, ó, encontro consonantal na mesma sílaba. Esse é o perfeito, em que quando você faz a separação silábica, eles ficam na mesma sílaba. Clara. Depois vem o segundo tipo, que seria em sílabas diferentes. São os ditos imperfeitos. São separáveis quando você vai fazer a separação silábica, eles ficam em sílabas diferentes. No caso de cacto e apto. Pera aí, caramba. Aqui, ó. Em sílabas diferentes. E o terceiro caso, que já é uma mistureba, ou seja, o caso em que é misto. Você vai ter tanto um encontro consonantal perfeito quanto um encontro consonantal imperfeito. Tanto um encontro repetido, todo encontro consonantal que ocorre na mesma sílaba, quanto os que ocorrem em sílabas diferentes, que é o caso de disciplina. Você tem os 2 tipos de encontro consonantal. Os que ocorrem em sílabas diferentes e os que ocorrem na mesma sílaba. Imperfeito, perfeito. No geral, dá misto. Misto. Beleza, o que é dígrafo? Dígrafo, mano. Finalmente terminar essa merda aqui. Dígrafo é o tipo de encontro em que 2 letras, 2 fonemas, no caso. Nesse caso não é nem fonema, cara. No caso já é 2 letras, letra mesmo. 2 letras se juntam para formar um único som. Aqui, o que significa a palavra dígrafo? O di é de 2. O grafo é de letra. É literalmente 2 letras. 2 letras que se juntam para formar um único fonema. Formar não, elas se juntam para representar um único fonema. Dígrafo, 2 letras que juntas representam um fonema. Tem 2 tipos de dígrafos para se conhecer, que é o dígrafo consonantal, como por exemplo o dígrafo consonantal, que é o encontro de 2 consoantes que representam um fonema consonantal, ou seja, seriam esses daqui. Bom, eu não vou escrever exemplo em todos, mas só em alguns. Aqui na palavra-chave, o que se percebe? São 2, aqui ocorre que 2 letras mesmo, se juntam para representar um único fonema. Que fonema seria esse? Fonema X, ou algo assim. E toda palavra que tem dígrafo, você sempre vai ter mais letra do que fonema. O que a gente fala é isso aqui, chave. O H, ele não tem som na língua portuguesa. Nunca vai ter. Não tem, cara, na língua portuguesa. Ele é o tipo de letra que ele não tem som, ele precisa aparecer junto com outra letra para representar algo. Aqui na palavra massa.
O SS só estão aqui por questão de ortografia, gramática, essas coisas, porque na real o que a gente tá pronunciando é isso aqui, massa. Mas pra gente não... Como tem duas formas de pronunciar o S na língua portuguesa, que seria o som de S mesmo ou o som de Z, pra gente não confundir com masa, por questões de ortografia, gramática, essas coisas que não vem ao caso, a gente duplica o S pra dizer que é assim que a gente pronuncia, massa. A gente também pode escrever assim. De qualquer forma, esse é o jeito que a gente pronuncia, massa. E aqui, como é que fica? Uma curiosidade. Nesses casos, quando tem esse tipo de dígrafo aqui, você não pronuncia o S. Então, você não fala des, você fala desso. E aqui não é exceto, é exceto. Por quê? Porque são dois fonemas se juntando para representar um único som. Não sei porque elas estão aí na escrita, mas estão aí, né? A pronúncia mesmo é essa daqui. Duas letras que se juntam para representar um único fonema. E qual a pronúncia? Desso, exceto, oxerrei. Desso, exceto, massa, chave. Aqui embaixo também tem esse tipo de dígrafo aqui, o GU e QU. Só que o que vai acontecer com esses dois? Você só vai ter um dígrafo quando esse GU e esse QU forem seguidos da letra E ou a letra I. Por quê? Por quê? Seguinte. Por que aqui é dígrafo? E não, por exemplo, encontro consonantal ou vocálico, sei lá, foda-se. Porque, lembra o que eu disse, são dois fonemas que se juntam para representar um único som, ou seja, dois fonemas não, tá errado. Duas letras que se juntam para representar um único fonema, ou seja, uma dessas letras aqui não tem som. Ela só tá aí por tá aí. Por questões de gramática e ortografia não vem ao caso de novo. Apenas uma delas está sendo pronunciada. E quais são? Guerra e queijo. Se você tirar eles, não muda nada, continua a palavra. Só que, de novo, pra gente não confundir os sons aí por questões de ortografia, gramática, a gente coloca a letra U pra representar que é pra pronunciar de tal forma. A gente coloca o G aqui pra gente não errar a pronúncia e falar gerra. Mas, de novo, a gente pode pronunciar. O G, ele tem duas pronúncias na língua portuguesa, cara. Mesma coisa com... Não, aliás, com queijo, eu nem sei por que com U tá aí, cara. Eu não faço a menor ideia, mas foda-se, ele tá aí. Mas se você tirar, não muda porra nenhuma, continua queijo. Ou queijo com K, não sei. Puta merda, eu fiquei um tempão aqui parada. Então, complementando, por que nesse caso aqui de Guaraná e de quanto já não vai mais ser dígrafo? Por quê? Porque tá seguindo de uma letra que é diferente da letra E e da letra I. Vamos lá, na palavra quanto. Por que não é dígrafo? Por quê? Porque na palavra quanto não tem dígrafo simples. Justo porque não tem duas letras se juntando para representar um único fonema. Não. Todas as letras representam um fonema. Todas essas letras são pronunciadas. Aqui você pronuncia o Q e o U.
Ou seja, você pronuncia algo como quanto. Se você tirar a letra U, vai ficar algo como canto. Fica completamente diferente, cara. Não tem dígrafo aqui, porque todas as letras são pronunciadas. Ou seja, isso se caracteriza como... Eu não sei como que se caracteriza, foda-se. Encontro consonantal, na verdade. Não, pera, não é encontro consonantal. Sei lá como que se caracteriza. A mesma coisa aqui com o Guaraná. Você pronuncia todas as letras de Guaraná. O G e o U. Se você tirar a letra U, vai ficar diferente, vai ficar Guaraná. Continuando, por que queijo seria um ditongo e não um tritongo? Lembra do ditongo, tritongo, hiato? Então, o que é um ditongo? É um encontro vocálico entre duas vogais. E o tritongo é um encontro vocálico entre três vogais. Tudo isso na mesma sílaba. Por que que, apesar de ter três vogais aqui, a gente não vai dizer que são tritongo, sim ditongo? Por quê? Simplesmente porque isso aqui é um dígrafo. Se é um dígrafo, significa que uma das letras não é pronunciada. São duas letras se juntando para representar um único fonema. No caso, a letra que é pronunciada aí é obviamente a letra Q. Logo, se o U não é pronunciado, você não tem um tritongo. Você tem um ditongo, porque só a letra E e a letra I estão representando um fonema vocálico. Logo, por isso, se você tem dígrafo, cara, já era. Descarta uma letra aí, cara. Não vai ser tritongo, vai ser ditongo. Essa é a parada aí. Basicamente, pra fazer a classificação... Classificação do Xenomai não, no caso... Pra você fazer os encontros vocálicos, apresentar eles, tem que ser só entre os fonemas que são pronunciados. Se não é pronunciado, cara, ele só tá aí por tá, significa que é dígrafo. Esquece. Quer dizer, não significa que, por exemplo, na palavra hiato, aqui tem um dígrafo. Não, cara, o H tá aí por outro motivo, mas não é dígrafo nem encontro consonantal, é só alguma coisa, cara, o H tá aí. Não. Os dígrafos, cara, são esses aqui. E sobre o segundo tipo de dígrafo, que é o dígrafo vocálico, ele seria o encontro de duas letras, ou seja, uma vogal seguida de M ou N, para representar um fonema vocálico. O que é dígrafo vocálico? É uma vogal seguida de ou de M ou de N. Ou seja, o dígrafo vocálico é só uma vogal anasalada, uma vogal que você pronuncia soltando o ar não só pela boca, mas pelo nariz também. Aqui, quando você for fazer a separação fonética disso, na palavra tampa, apesar de ter um M aqui, esse M, me desculpa, mas ele não é pronunciado, cara, é uma decepção. Na verdade, ele só tá aí, tanto o M quanto o N, eles só estão aí pra você saber, pra você ver visualmente que você precisa nasalar a vogal. Ou seja, você tá escrevendo T-A-M-P-A, mas você só tá pronunciando T-A-P-A. Com canto é a mesma lógica. E eu não vou dar mais exemplos disso daqui porque dá pra sacar. Tipo, sei lá. Não deu pra entender. Acabou.